uma boa noite a todos os nossos amigos e irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Quero agradecer aqui por tudo, pela oportunidade que Deus tem dado para todos nós, em particular para a minha pessoa. Eu me chamo aqui, eu sou o pastor Adilson Teles, e vamos iniciar então esta explanação. Nós vamos falar um pouco de um trabalho de Jesus. E aqui eu quero dizer, antes de nós começarmos essa palavra, eu quero pedir para os nossos amigos e irmãos que estão do outro lado, que dê o seu like, contribua com a sua participação, se inscrevendo neste canal, o Despertar 607, ok? Então, eu gostaria de falar o tema, o qual eu vou abordar deste assunto. O tema é Jesus e João Batista. O que aconteceu? Ok? Vamos ler a palavra de Malaquias 4:5. Vamos ler a palavra de Malaquias 4:5, onde está dizendo, no verso 5, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível, dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Amém? É uma palavra maravilhosa, é do profeta Malaquias, é o último profeta do Antigo Testamento, e ele viveu, esse profeta, 400 anos antes da vinda de Jesus Cristo na terra. 400 anos. Muito bem. Então, o profeta Malaquias, ele profetiza. Ele vai dizer, a pedido de Deus, é claro, que antes que venha o grande e temível dia do Senhor, que ele mandaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que realmente ele fosse aceito, Jesus Cristo, para que houvesse um bom entendimento, uma harmonia. Aí vai prosseguir na parte de baixo, e converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, para que não venha ferir a terra com maldição. Então observe bem esta última palavra, para que não venha ferir a terra com maldição. Muito bem. Jesus estava na terra. Jesus estava na terra fazendo as suas pregações, isso há 2000 anos atrás. E ele fazia milagres, sinais, convertia o coração de muitas pessoas. E num determinado momento, ele foi batizado por João Batista. Então o tema é Jesus e João Batista. O que aconteceu? Então a gente observa que logo após do batismo de João Batista para com Jesus,
Jesus vai para o deserto. E ali ele fica 40 dias fazendo um jejum, certo? Fazendo um jejum de 40 dias e 40 noites. Então a gente observa, irmãos, que parece que houve um certo problema ali. Que Jesus, ele vai ficar nesse jejum de 40 dias e 40 noites. Vai receber 3 grandes tentações do inimigo, número 1, que a gente já sabe quem é. E finalmente, ele retorna. Jesus, ele vence aqueles 3 obstáculos, aquelas 3 grandes tentações. Ele retorna para Jerusalém. E ali naquele momento, então ele começa a pregar. Ele começa a pregar. E ele começa a fazer as coisas, juntamente com os seus discípulos. E a gente observa, irmãos, que começa a haver uma contestação entre os seguidores de Jesus e os seguidores de João Batista. Em um determinado momento, Jesus pregando, um dos seus discípulos perguntaram para Jesus, um dos seus discípulos, quem era o tal do Elias que tinha que vir, conforme está escrito em Malaquias 4:5. Aí então vai se perguntar, quem é o Elias? Então, na verdade, eles perguntaram assim, os príncipes, os judeus, eles dizem que Elias tem que vir primeiro. E logo Jesus entendeu a palavra. E Jesus então responde, de fato Elias tem que vir primeiro. Mas eu vos digo que Elias já veio, só não reconheceram. Então, Jesus observou que, aliás, os discípulos de Jesus, então, chegaram à conclusão que Jesus estava falando de João Batista. Então, eles perguntaram que Elias tinha que vir primeiro. E eu falei, de fato, Elias tem que vir primeiro, mas eu vos digo que Elias já veio, só não reconheceram. Então, eles entenderam que se tratava de João Batista. Aí ficou naquela situação, vai, não vai, vem, não vem, e começa todo um problema. De repente, João Batista vai preso. Houve um problema lá com Herodes, com Salomé, e ele termina indo preso. E João Batista, na prisão, já há um bom tempo, ele começou a perceber que algo estava errado. E ele chama 2 dos seus discípulos e manda perguntar. Manda perguntar. Para quem? Para Jesus. Pergunta para ele se realmente ele é aquele que deve vir ou nós devemos esperar por outro. E os discípulos, então, de João Batista foram até Jesus, né? E fizeram a pergunta para o próprio Jesus. E quando fizeram a pergunta, aquele que está preso, João Batista, manda perguntar, né? Manda perguntar se o senhor é aquele que deve vir ou se nós devemos esperar por outro. Então, quando Jesus ouviu
esse tipo de pergunta, então Jesus disse para todos que estavam ali para ouvir em alto e bom som: o que foste ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foste ver então? É dele que está escrito: eis que eu vos envio o mensageiro diante de ti para preparar-te o caminho. Então essa foi a resposta de Jesus para aqueles 2 discípulos e também para todos que estavam ali, que ouviram a tal da pergunta. Então, Jesus continua dizendo: vá e diz a João o que vedes. Os cegos veem, os coxos são limpos. Aliás, os leprosos são limpos, os coxos andam. E a boa nova é dado aos pobres. Então, diante de tal situação, Jesus realmente fica muito indignado. Fica muito indignado. E ele ainda diz uma outra parte. Ele fala assim: bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Então a gente observa, irmãos, que houve algo ali que parece que não se encaixou direito. E a gente observa, aí Jesus ainda continua dizendo: entre os filhos de mulheres não nasceu maior que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu ainda é maior que ele. E Jesus realmente ficou numa situação muito delicada. E a gente percebe, quando a gente volta lá em Malaquias 4:5, que diz: eis que eu vos envio o meu mensageiro diante de ti, né? Antes que venha o grande temível dia do Senhor, mandarei o profeta Elias para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que quando o Senhor chegar, não encontre um povo despreparado. Então a gente começa a observar aí, irmãos, que houve um problema meio sério e que muitas pessoas não falam sobre essa questão. Muitas pessoas não falam sobre essa questão. Então, Elias estava ali simbolizando, no caso de, aliás, João Batista que estava simbolizando Elias, que era a volta, como o próprio Jesus falou, para os seus próprios discípulos. Não estava entendendo a real situação. E Jesus começa a ficar só. Não tinha quem desse um voto de credibilidade. E se você vai um pouco mais adiante na palavra, para que eu não venha ferir a terra com maldição, ou seja, a situação estava sendo enfatizada que aquele Elias deveria dar o testemunho de quem? Do Filho de Deus. E a gente vê lá quando ele foi batizado, próprio Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus desceu em forma de pombinho e diz: eis meu filho em que vos comprazo. E o João Batista, que ali estava em espírito, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a pessoa está em espírito, é uma coisa. Depois que a pessoa não está mais em espírito, quando a pessoa não está mais em oração, aí a situação muda. Muitas vezes a pessoa começa a entrar em dúvida sobre o trabalho de Deus, sobre o trabalho da providência.
E Deus avisa para que realmente aquela palavra de Malaquias 4:5, eis que eu vos envio o meu mensageiro, o Elias, antes do grande e temível dia do Senhor, para que eu não venha ferir a terra com maldição, para ele preparar o povo, os pais para os filhos para os pais, para que quando o Senhor chegar, não encontre um povo despreparado. Mas não foi isso que aconteceu. E a palavra diz, para que eu não venha ferir a terra com maldição. E a gente vê o ensejo, o desfecho da história. Jesus é crucificado posteriormente e João Batista é decapitado. E aquela maldição que a Bíblia diz, ela vai se cumprir, como está em Lucas 21:24, que diz assim, e cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados como servo ou como escravo, até que o tempo do gentio se cumpre, até que o tempo do gentio se complete. Então a gente começa a observar que houve um problema naquele momento. Ficou uma coisa mal resolvida naquela época. Ficou uma coisa sem muita explicação. Muita gente nem comenta o assunto porque é um assunto polêmico. Mas a Bíblia diz claramente que este Elias viria para converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, para que não encontrasse, para que quando o Senhor chegasse, não encontrasse um povo despreparado. O que aconteceu? O povo estava o quê? Despreparado. Jesus não foi aceito como Messias na época. O próprio Jesus disse isto claramente. Ele veio para os seus e os seus não os receberam. O próprio Jesus falou isso. Quantas vezes eu quis reunir-vos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não o quiseste. Então foi o que aconteceu. Aquele povo não estava preparado. Aquele povo receberam um grande problema. E a profecia se cumpre, para que eu não venha ferir a terra com quê? Com maldição. O que aconteceu depois da morte de Jesus? 30, 40 anos depois. Jerusalém foi destruído. Completamente. O povo foram ser escravos, foram dispersados para o mundo todo. Durante 2000 anos, para poder cumprir a própria profecia de Lucas 21:24. Que diz que cairão o fio da espada e para todas as nações serão levados como escravos. Até que o tempo de gentio se completasse, que a gente sabe que se completou em 1948. Quando os judeus novamente vai ter a sua pátria restabelecida. Então a gente observa, irmãos, que o problema é muito sério. Que o problema ficou uma coisa mal resolvida. E Jesus então termina indo para a cruz. Aí muitos vão dizer, e ele veio para salvar. Realmente Jesus veio para salvar. Mas Deus trabalha sempre com duas vertentes. Deus sempre trabalha com duas vertentes. Muitos vão dizer, só pode salvar se derramasse o seu sangue na cruz do Calvário. Deus sempre trabalha com duas vertentes. Jesus deveria ter sentado no trono de Davi.
José foi um governador. Daniel foi um governador. Davi foi um rei. E Jesus viria completar o reinado, o estabelecimento do reinado. Naquela época, ele mesmo dizia: convertei-vos porque o reino do céu está próximo. No entanto, é mais fácil dizer outras coisas. Então, Jesus, ele foi realmente, caiu numa grande armadilha daquela época, daqueles homens que terminaram soltando um Barrabás e colocando Jesus numa cruz. E a terra foi ferida com maldição. Será que era isso que Deus queria? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Será que é isso que Deus queria há 2000 anos atrás? Será que não ficou uma coisa mal resolvida? Quando Jesus percebeu que não tinha mais jeito, que o povo realmente não estava aceitando a sua presença, então ele se entrega. Aí vai se cumprir uma profecia de Isaías, que ele é levado ao matadouro como um cordeiro. E aí ele se entrega. E ele não murmura. Ele ainda pede: se é possível, afaste de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Então, quando se perde toda aquela credibilidade, não tem mais o que fazer. E foi o que aconteceu com Jesus. Não tem mais o que fazer. A única coisa que tinha que ser feito era dar agora a sua vida para resgatar os homens do pecado. Porque não tinha mais o que fazer. Aquela profecia de Malaquias 4:5 não pode ser cumprida, porque aquela pessoa que veio preparar, ele mesmo estava colocando em dúvida. Ora, se ele mesmo estava com dúvida, se ele que era o que deveria colocar as pessoas para Jesus e Jesus para o povo, se ele mesmo não conseguiu fazer isso, porque ele mesmo estava com dúvida, porque ele manda perguntar se Jesus era realmente o Messias que deveria vir, ou se ele deveria esperar por outro, ele estava colocando em dúvida uma tese. Aí as coisas começam a se complicar. É muito fácil, irmão, passar essa página e não entrar na discussão. É muito fácil. Tem muitos teólogos que preferem passar essa página para não levantar essa questão. E vamos mais. Tem um momento que Jesus diz assim: se quereis compreender, ele era o Elias que tinha que vir. Veja bem, Jesus é muito claro. Se quereis compreender, ele é o Elias que tinha que vir. Aí as pessoas, os judeus, os líderes judeus, vão perguntar para o próprio João Batista:
tu és profeta? Ele diz, não. Tu és um Messias? O Cristo? Não. Tu és o Elias? Ele diz, não, não sou. Olha o problema. Olha o problema. Jesus falou que João Batista era quem? Elias. Se quereis compreender, ele era o Elias que tinha que vir. Mas João Batista estava negando ser quem? Elias. Nem o João Batista estava entendendo a situação. Olha o problema. Olha, se você coloca o Jesus que fala que João Batista é Elias, e você fala do João Batista que diz que não é Elias, Jesus ficou como o quê? Nessa conversação. Não precisa nem dizer. Não precisa nem dizer. Uma questão séria, mas que as pessoas passam despercebido. Então, o tema é Jesus e João Batista. O que aconteceu? E João Batista termina sendo preso, posteriormente decapitado. Jesus vai para a cruz, mas Jesus ele se entregou. E quando Jesus, como eu tinha falado anteriormente, ele percebeu que a coisa não ia acontecer como originalmente Deus gostaria que tivesse acontecido, então Jesus ele vai se entregar. Ou seja, ir para outra vertente. Ele vai se entregar e ele vai ser humilhado, vai ser açoitado, vai ser crucificado, vai acontecer uma série realmente de humilhação. Jesus finalmente vai ser crucificado e Jesus é morto ali na cruz. Só que aconteceu uma coisa que eles não esperavam. Aqueles homens da lei, aqueles príncipes, aquele povo daquela época. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E ele toma a chave da morte do inferno. Ele passa 3 dias na mansão dos mortos. E ele ressuscita. E ele, então, finalmente, ele herda a posição de filho unigênito do qual ele foi colocado. Ele herda. E com esse poder que ele adquiriu, que ele tomou, porque até então quem comandava era o outro, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, quem domina, João 8:44, 2 Coríntios 4:4, que diz que quem domina esse mundo é o mal. E este mal, esse filho da perdição, ele engana as pessoas. Ele ludibria as pessoas. Ele impede a pessoa de entender as coisas de Deus. Mas Jesus resgata. Passa a haver uma nova situação ali naquele lugar, naquele ambiente. Jesus resgata com preço de sangue e ressuscita ao terceiro dia. Aí a história muda, meus amigos, meus irmãos. A história muda. Porque Jesus, ele passa a ser
o grandão da Galileia. Um homem com muito poder agora. Porque ele foi justificado, ele se entregou, ele se humilhou. E Deus o levantou com muita força. E todo aquele que se une a Jesus durante toda a história humana é resgatado do pecado. Jesus, ele faz isso. E ele agora, ele reina no mundo espiritual como um ser ressuscitado, vivendo ao lado do Pai, à direita do Pai. E as pessoas, então, todos aqueles que estão unidos a Jesus, eles têm a salvação. Por isso que os cristãos dizem assim: eu sou salvo. Por quê? Porque foi resgatado. Foi resgatado do pecado, e a Bíblia vai dizer: ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Ele conseguiu. O inimigo fez de tudo para que ele não conseguisse, mas ele conseguiu. Jesus se tornou o grande mártir da história humana. Se você começar a observar, vieram muitos grandes homens na história, mas o único que ficou exaltado em toda a história humana, dos últimos 2000 anos, foi Jesus Cristo. Não teve outro. Não existe outro. Então Jesus se tornou aquele que Deus pode agir e fazer. Ele se tornou mediador do céu aqui na terra para os resgates das pessoas. Todo aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo. Como está descrito em Marcos 16. Todo aquele que crê e for batizado será salvo e se torna uma nova criatura. E se faz nova todas as coisas. Não tem mais, porque o inimigo acabou para o inimigo. Até aquela época ele comandava, mas agora ele não comanda. Ele pode até tentar. Ele pode tentar fazer o que ele quiser, mas ele não vai conseguir, porque Jesus é o príncipe da paz. É o rei dos reis. E ele falou assim, que ele iria voltar um dia. Ele falou que iria voltar. Para certamente acabar de resolver uma coisa que não deu para ele resolver naquela época. Porque se houvesse o cumprimento completamente daquela palavra de Malaquias 4:5, ele poderia já ter feito naquela época. Mas ele não pôde, porque a palavra não foi cumprida completamente 100%. E ele teve que dar a sua própria vida. Então Jesus se tornou o grande homem, o Filho de Deus legítimo. Ele resgatou, ele se tornou primogênito. E Deus então, através de Jesus Cristo, ele vai restaurar a situação, aquela situação que ficou mal resolvida lá no passado, de Caim e também de Abel. Ele resgatou essa primogenitura. Então,
ele passou a ser o homem, Filho de Deus, para resgatar as pessoas. Então eu dou um conselho a todos os seres humanos, a todos os nossos irmãos: procure a Jesus, porque nós estamos muito próximos de um grande avivamento nessa terra e neste mundo também. E já está tendo os primeiros sinais, irmãos. Já está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Aqui eu me despeço, agradeço a minha oportunidade de poder falar essas palavras. Peço para que se inscreva no nosso canal, o Despertar 607. Compartilhe com alguém e dê o seu like. E que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém.